Eu vou falar como eu peguei o meu primeiro visto americano. Foi um pouco complicado porque eu peguei o meu primeiro visto americano, eu foi em 2007, então eu tinha 20 anos, 21 anos, algo assim. E eu tinha bastante receio de ir ao consulado americano, né? Por ouvir todas aquelas histórias que eles são mal educados, que eles te tratam mal, que eles são grosseiros. Eu não tive essa experiência no consulado, minha experiência foi muito boa. E, e talvez a sinceridade deles, né? Talvez pode ser que as pessoas entendam que a sinceridade, o jeito que a pessoa fala, está sendo grosso. Mas eu não passei por isso, não tive isso, graças a Deus. Mas também não posso falar que outras pessoas não passaram, né? Eu não estou lá. Mas a primeira vez que eu fui tentar o meu visto americano, eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, mas eu trabalhava, pagava a faculdade, e não tinha muito recurso para apresentar e falar, olha, vou fazer uma viagem de férias e tenho $1 guardado para gastar em viagem, essas coisas. Não tinha, não era a minha situação naquele momento. E eu estava na faculdade e a minha faculdade levou uma turma de alunos para Orlando para um seminário. Eu fazia faculdade de administração e o seminário ia ser para a turma de administração. Foi um seminário na Disney e tal. Então essa foi a oportunidade que eu encontrei naquela época de me juntar ao grupo de alunos que iriam viajar para os Estados Unidos. E a faculdade me deu uma carta de recomendação, confirmando que eu realmente iria fazer essa viagem a estudos para participar desse seminário. E eu lembro até hoje que vida de brasileiro, estagiário, que não tem uma família rica, né? O dinheiro do mês é praticamente para pagar a faculdade, né? Então eu lembro que todo o meu salário, não todo o meu salário, mas a metade do meu salário era para pagar a faculdade e eu não tinha uma poupança bem gorda, né? Para comprovar que eu tinha condição financeira de viajar. Então eu fui, acho que na época eu tinha uns 2.000, 3.000 reais na poupança. E esse foi o dinheiro que o extrato bancário, né, que eu levei para comprovar a condição financeira. Porque pelo que eu entendi do processo, eles estão preocupados em saber se a sua viagem tem realmente um motivo para você ir lá, né? Então, para você viajar para os Estados Unidos. Então, e eles querem saber se você tem condições de arcar, né? É outra coisa que eles olham também. Então, eu tinha a carta da faculdade, eu tinha uma reserva de 3.000 e eu falei que eu ia pagar a minha passagem com cartão de crédito, né? E aquela reserva de 3.000 seria para cobrir o meu gasto com a viagem. Que naquela época o dólar estava bem baixo, então aparentemente eu tinha muito dinheiro para viajar e já quero uma viagem de uma semana. Então eu preenchi aquele formulário DS-160 no site do consulado. Às vezes é difícil preencher por causa do inglês e eu acredito que ele só tenha na versão em inglês. Então eu preenchi o formulário, me garanti que eu tinha toda a documentação que o consulado pedia, comprovante de endereço, onde eu ia ficar, contatos, extrato bancário, a carta da faculdade falando para onde eu ia ficar. E eu cheguei no consulado com todo esse documento e a minha entrevista deve ter durado 10 minutos. As perguntas foram basicamente o que eu ia fazer nos Estados Unidos, por quanto tempo eu ia ficar nos Estados Unidos e quem estava pagando a minha viagem. E eles não pediram meu extrato bancário, não pediram nada mais de comprovação,
Somente eu entreguei para eles a minha carta de trabalho, que na época a minha empresa me deu uma carta falando que eu trabalhava lá e tudo mais. E também levei a carta de recomendação da faculdade falando que eu ia participar de um seminário com a minha turma de administração. Isso foi o suficiente e ela me deu o visto e fiquei até um pouco com receio porque o visto que ela me deu só valia por 6 meses. E geralmente todo mundo pega visto de 5 anos, né? Pegava de 5 anos. Agora acho que eles estão dando 10 anos novamente. Mas na época eu peguei um visto de 6 meses. E aí eu fiquei pensando, nossa, peguei um visto de 6 meses, será que ela não confiou em mim? Mas obviamente eu não tinha toda aquela... Ela não me pediu e eu também não iria ter toda uma comprovação financeira para ficar viajando para os Estados Unidos toda hora. Então ela me deu um visto de 6 meses e eu vim para os Estados Unidos naqueles 6 meses e participei do seminário e não tive nenhum problema. Voltei para o Brasil e continuei estudando e continuei meu trabalho. Então a minha viagem foi uma viagem realmente eu viajei para ter, né, participar desse seminário. Então foi uma viagem verdadeira, mas foi um pouco nervoso ir ao consulado, sem saber o que eles iam falar comigo e depois de ouvir todas aquelas histórias, né? Então não foi bem daquele jeito que eu ouvi e deu certo no final.